das medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo. O triângulo ABC tem ângulos internos com medidas A, B e C. Traçamos uma reta S paralela a essa reta suporte aqui BC do lado BC. Então essa reta paralela é essa reta S que está aqui, passando pelo vértice A. Podemos perceber o seguinte em relação aos ângulos formados. O ângulo A1 é igual ao ângulo B. Por quê? Porque eles são alternos internos. Então nós temos aqui esse ângulo A1, ele tem medida igual à medida do ângulo B. Medida de abertura do ângulo A é igual à medida de abertura do ângulo B. Da mesma forma, o ângulo A2 tem medida de abertura igual ao do ângulo C. Então, essa medida de abertura aqui do ângulo A2 é a mesma medida de abertura do ângulo C. Portanto, o que nós podemos perceber? Podemos perceber que se eu tenho aqui o ângulo A mais o ângulo A1 mais o ângulo A2, cuja soma dá 180 graus. Por que 180 graus? Porque se eu colocar um transferidor aqui, eu vou ter esta configuração. Isso aqui é um ângulo, uma abertura de ângulo de 180 graus. Então, portanto, se A1 mais A2 é igual a 180 graus, eu concluo o quê? Esse A, que é interno, a medida de abertura dele, juntamente com esse B, que é um ângulo interno, a medida de abertura dele, juntamente com esse C, a medida de abertura dele, é igual a 180 graus. Por que isso? Porque, como eu disse, esse Azinho aqui tem medida de abertura igual a esse B. O A2 tem medida de abertura igual ao C. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que no lugar do A1, eu posso colocar B. No lugar do A2, eu posso colocar C. E aí eu vejo, então, que as medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Relação entre as medidas dos ângulos internos e externos de um triângulo. Temos aqui o triângulo ABC, cujos ângulos internos são os ângulos A, o ângulo B e o ângulo C. Já sabemos que a soma das medidas desses ângulos A, B e C é igual a 180 graus. Agora podemos considerar a medida de um ângulo interno com a medida de um ângulo externo. Por exemplo, se considerarmos o ângulo externo X, a medida dele mais a medida do ângulo interno A é igual a 180 graus. Da mesma forma, se eu considerar o ângulo interno C com o ângulo externo Z, essa soma também vai ser igual a 180 graus. Por fim, se eu considerar o ângulo interno B com o ângulo externo Y, eu também tenho uma medida de 180 graus, somando o ângulo interno com o ângulo externo. Portanto, percebe-se que quando eu tenho a medida do ângulo interno mais a medida do ângulo externo adjacente a ele, cuja soma vai dar 180 graus, eu posso considerar então que esse ângulo externo tem medida cujo resultado é a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, por exemplo, para o ângulo externo X, a medida desse ângulo X vai ser igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo B. Da mesma forma, considerando o ângulo externo Y, a medida do ângulo Y é igual à soma das medidas dos ângulos internos A e C. Da mesma forma, considerando o ângulo externo Z, esta medida do ângulo Z vai ser igual à soma das medidas dos ângulos internos A com o ângulo B. Ou seja, em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele.